Você compraria o Honda City Hatchback Touring por R$130 mil? Antes de você me dar a sua resposta, eu vou te mostrar ele em detalhes. Roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no nosso canal, esse é o nosso primeiro vídeo de avaliação. Então se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário e comenta o que você achou da nossa avaliação e quais carros você gostaria que a gente avaliasse. Pode ser usado ou seminovo, a gente faz uma avaliação para você. Mas vamos ao que interessa, que é o protagonista dessa avaliação, esse Honda City Hatchback Touring, nessa cor azul cósmico metálico. Moderno, né? Como principal novidade dessa linha 2022-2023 do City, é que agora ele vem com duas carrocerias, antigamente só sedã, agora uma carroceria hatchback, com a missão de substituir o antigo Honda Fit, e a versão sedã com uma missão dupla, por enquanto, uma para substituir o antigo City e também para servir como um tapa-buraco para ocupar a posição do novo Honda Civic. Enquanto ele não chega por aqui o Civic na versão importada, que vai ser bem mais cara. Como novidade aqui nessa versão Touring, ele tem faróis full LEDs automáticos e sensor de estacionamento na dianteira. E como uma diferença também para a versão sedã, aqui no City Hatchback a grade tem um padrão colmeia, enquanto no sedã ele tem um padrão de fita, é uma linha. Como característica aqui de design, ele vem com essas rodas 16 polegadas que são bem bonitas, mas que na minha opinião elas ficam escondidas nessa caixa de roda. Se ele tivesse que ter um visual mais esportivo, ele precisaria ter uma caixa de roda maior e talvez uma roda de aro 17. E também, se você acha que, como diferença de carroceria do City Hatchback para o Touring, é só o porta-malas, basicamente é isso, mas na minha opinião, a traseira do hatchback é bem mais bonita, bem melhor resolvida e dá para ele uma personalidade. Os concorrentes do Honda City, de um modo geral, eles têm mecânica 1.0 turbo de 3 cilindros e alguns com câmbio manual, outros com câmbio automático convencional e alguns deles com câmbio CVT, como é esse caso aqui. O City ele vem com mecânica de 4 cilindros, 1.5 flex de 126 cavalos e 15,8 kgf de torque. Para o uso na cidade ele é bem mais do que suficiente, então uma das primeiras percepções que eu tenho aqui andando com esse carro, se comparado às outras gerações do City ou do próprio Fit, você percebe muito com relação a esse câmbio CVT de 7 marchas. Antigamente, quando você pegava um trecho assim de trânsito, quando você saía de farol ou você pegava uma subida íngreme, a percepção que tinha era que havia uma patinação do conjunto de transmissão, porque quando você acelerava, a rotação do motor subia bastante e ele estabilizava numa rotação muito alta para que o carro saísse em movimento. Agora, com essa nova transmissão, isso foi recalibrado, foi feito de uma maneira mais inteligente, e essa maneira mais inteligente deixa com que ele tenha um torque bem aproveitado em marcha, como se tivesse uma primeira marcha mesmo no câmbio, e fizesse com que ele saísse de uma maneira mais natural. Então aquele efeito de patinação que acontecia nos antigos Honda e que é característico que muita gente reclama dos carros CVT, nesse City aqui já não tem mais. Outra novidade aqui do City, na verdade não é bem uma novidade, mas uma característica aqui dessa linha Honda, principalmente do Fit, do Civic, são os modos de condução com foco no modo Econ. Com o modo Econ acionado, você tem uma mudança nas características do funcionamento do acelerador eletrônico, das trocas de marchas, e eles costumam ter um pouco mais de lentidão na resposta. E essa lentidão na aceleração, quando você acelerar, mesmo que você pise no acelerador de uma vez, a aceleração vai ocorrer de forma progressiva. E a troca de marcha vai ser com prioridade em rotações mais baixas. Isso para poder economizar combustível mesmo. Mas aqui no City, um ponto positivo é que normalmente os carros que têm essa função de economia, ele deixa o carro tão anestesiado ao ponto de ser um carro ruim de dirigir. E aqui, quando você está dirigindo, seja no modo Econ ou no modo normal, a diferença, a percepção é mínima. Assim. Então dá para você andar com o carro no Econ por bastante tempo sem perceber que ele está no Econ, porque ele continua sendo um carro gostoso de dirigir. Aí um outro ponto positivo também por conta desse modo Econ, ainda falando da parte de consumo de combustível, fiz um teste em cidade, em trânsito mais acentuado do que a gente está fazendo aqui o teste hoje, com trânsito pesado, com ar-condicionado ligado o tempo todo, ele registrou uma média de 10,7 km por litro de gasolina. É uma média muito boa, considerando concorrentes no mercado,
Se os concorrentes usando turbo oferecem mais potência e mais agilidade, o City ele não perde nada assim, tanto em desempenho, mas em economia ele dá show. E em estrada, para mim, foi acho que o ponto mais surpreendente, que em estrada, em um trecho de aproximadamente 8 quilômetros na rodovia Ayrton Senna, quem é de São Paulo conhece, uma rodovia boa, plana, que a gente consegue manter velocidade constante. Ele conseguiu, numa média de 120 km por hora, uma média de 16 km por litro. É uma média muito boa com gasolina. A dirigibilidade em si do City, ela também é bem melhor do que na antiga geração e também melhor do que era com o Fit. Primeiro porque o conjunto de suspensão aqui, a calibração dele, ele é menos rígida do que era nos veículos da Honda. E menos rígida e tem um curso maior também. E aquela característica de pegar ruas com má pavimentação, em que você sentia que dava final de curso, suspensão batia, era um carro que balançava muito, aqui no City isso foi bem corrigido. É uma suspensão muito mais próxima ao que era a característica de dirigir um Civic do que um City mesmo. Nesse ponto é um belo ganho para o carro. Um dado interessante aqui do City é que ele é o primeiro modelo, fora dos modelos topo de linha da Honda, que extrai o Honda Sensing aqui no Brasil. Esse era um item que tinha só no Accord, e agora no City é um sistema de apoio à segurança do motorista, que ele tem alguns recursos importantes, como, por exemplo, um controle de velocidade adaptativo, que em condições em que ele está programado, você programa uma velocidade máxima, e ele acelera de acordo com o veículo da frente. Se caso o veículo da frente frear, ele reduz a velocidade do veículo aqui também, tudo de maneira automática. Um outro ponto também é o sistema de frenagem autônoma, também para segurança. Então, caso por algum motivo você se distraia, algum veículo do trânsito te feche, passe uma moto, um pedestre que seja, esse sistema ele identifica essa mudança de condução e ativa o sistema de freio de maneira automática para evitar uma colisão. E talvez assim o que é mais um dos pontos que você menos vai perceber de interferência no seu dia a dia, mas que é um ponto que te ajuda muito na condução, é o alerta de ponto cego. O sistema de ponto cego da Honda, ele é diferente dos outros veículos, que de um modo geral esse sistema ele costuma funcionar ou por um alerta sonoro ou por luz que acende na ponta dos retrovisores mostrando que tem algum veículo no ponto cego. Aqui na Honda, quando você dá seta, ele mostra o que tem aqui no seu ponto cego da direita. Ou você pode fazer isso dando seta, ou você pode fazer simplesmente acionando o botão. Isso daqui te ajuda bastante, porque você tem um retrovisor para você ver, só que a visão é mais limitada. Aqui a área de abertura, o campo de visão que você tem é maior, e essas réguas aqui coloridas, vermelho, laranja, te mostra o quanto a distância do carro está de você. Então, se você precisar fazer uma manobra de mudar de faixa, você sabe que uma mudança de faixa segura está além da linha laranja. Como uma boa herança do que vinha no Fit e no próprio City, aqui os bancos, aqui na dianteira, os bancos eles são grandes, eles são largos, e eles têm um bom comprimento aqui da região das pernas, então você consegue sentar e ficar bem apoiado. É um carro que você com certeza vai conseguir fazer uma viagem mais longa sem sentir aquele cansaço na perna, que o banco, em bancos curtos, acaba prendendo um pouco a circulação da coxa, você acaba ficando mais cansado com um pouco menos de tempo de trânsito. Aqui não, ele tem um banco bem projetado, parece bastante também com o banco da antiga geração do Civic. Você fica bem posicionado e, claro, acho que talvez o melhor ponto aqui seja com relação aos bancos traseiros, que ele mantém o mesmo sistema de modular que tinha no Fit, no próprio City, que é o Magic Seat, que você consegue modular a posição dos bancos de uma forma que você consegue liberar um espaço maior aqui dentro para poder carregar tudo o que você precisar. Isso é um ponto muito interessante, que é um ponto muito positivo. Se a Honda tirasse esse sistema, seria um erro fora de comum, e eles acertaram. Nesse sentido aqui, você não vai sentir falta se você tivesse um Fit aqui dentro desse City na nova geração, você vai se sentir em casa. Aqui, como característica de design interno, as linhas do City elas são mais simples e mais retas do que eram nas antigas versões do próprio City e do Fit.
Então, por questão de gosto pessoal, eu gostava mais do design do Fit, mas eu não posso dizer que aqui essas linhas são ruins, elas são mais características de veículos de topo de linha da marca, como no Accord. E uma herança do que a gente tem lá da versão topo de linha da Honda, temos aqui a característica do painel digital de instrumentos, que ele é semi-analógico, ele tem a posição analógica do marcador de velocidade e um marcador digital aqui do lado esquerdo, onde você consegue ver as rotações do motor e basicamente o computador de bordo, onde você vê alcance, consumo, as características do próprio Honda Sensing, que eu comentei para vocês, e outras customizações. Do ponto de vista de acabamento, para mim também o acabamento ele teve um pequeno declínio em relação ao Fit. Aqui a gente tem muito mais a presença de plásticos duros, e o acabamento no Fit ele tinha mais inserts em couro e mais emborrachados. Na porta também, aqui é plástico, couro só na região aqui de toque, no apoio de braço e na lateral. Ele é um pouco mais simples, então é provável que você vá sentir essa diferença. E se você for um proprietário de Civic que está pensando em comprar um novo City, você vai perceber uma grande diferença na qualidade do acabamento. E isso realmente vai ser um grande impacto. E como novidade, aqui finalmente falando sobre os itens de série dessa nova versão do City, dá para destacar aqui esse volante multifuncional, que do lado direito a gente tem aqui o controlador de velocidade, que é o controlador de cruzeiro adaptativo, onde ele regula a velocidade do carro pelo veículo à frente. Do lado esquerdo a gente tem os controles do multimídia, então você pode controlar aqui volume, trocar de música, e também o computador de bordo. As aletas atrás do volante, você tem a possibilidade de fazer troca de marchas nesse câmbio CVT de 7 marchas. Claro, o computador de bordo digital. Essa central multimídia de 8 polegadas que tem conectividade via Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que também é um ganho, porque isso não é característica de grandes veículos da marca. A grande maioria hoje ainda usa a conectividade por fio, então isso daqui é um ganho. E também dá para falar aqui sobre o ar-condicionado digital de uma zona. Ele não tem duas zonas, também não é muito comum nessa categoria de veículos ter duas zonas, mas como um ponto positivo, ele tem saída de ar-condicionado para os bancos traseiros. Então isso é bom de destacar. E por fim, também, claro, para quem anda com bastante gente no carro, ele tem uma tomada 12 volts para recarregamento aqui, uma tomada USB também para carregamento de celulares, mais uma tomada USB para fazer essa conectividade com a central. E claro, também não dá para deixar de falar que ele também traz de série nessa versão os bancos com revestimento em couro, o monitoramento de pressão de pneus, 6 airbags e também 4 alto-falantes adicionais. Normalmente ele vem com 4 alto-falantes, nessa versão Touring ele ganha mais 4, com um total de 8. Esses alto-falantes têm reforço de grave, que também é um ponto positivo, que a qualidade de som aqui dentro desse City é muito boa. Os principais concorrentes de mercado desse Honda City Hatchback, na verdade são 3 modelos. O primeiro deles, talvez o mais direto, seja o Toyota Yaris na versão XLS, que é a topo de linha do Yaris, só que ela custa R$114 mil e concorreria ali por faixa de preço com a versão EXL do City. O problema ali do Yaris é que ele usa uma carroceria antiga, o motor dele não é tão moderno assim, tem cerca de 110 cavalos de potência. Ele é bem equipado sim, tem teto solar, tem sistemas de apoio à condução, como alerta de ponto cego, ele tem alerta, auxílio de frenagem de emergência, só que ele é um carro menos tecnológico do que o próprio Honda City. Um outro concorrente também por faixa de preço, mas um pouco mais caro, seria o Volkswagen Polo GTS. Custa cerca de R$10 mil a mais do que o City Hatchback nessa versão Touring, só que ele é um carro mais esportivo, mais potente, claro, mais bonito e que tende a conquistar um público mais jovem. Só que como problema, ele tem menos itens de apoio à segurança do que o próprio Honda City e tende a desvalorizar mais no mercado na hora de uma revenda. E por faixa de preço na casa dos R$130 mil, quem é um concorrente também dessa versão do City é o Fiat Pulse Impetus. Claro, é difícil pensar que quem está pensando em comprar um Honda vai comprar um Fiat, ou quem está pensando em comprar um SUV vai deixar de comprar um SUV para comprar um hatch. Só que se a sua escolha for, quero comprar um carro por R$130 mil, é bom dar uma conferida também no Pulse. O Pulse ele tem um motor mais moderno, 1.0 turbo,
Ele é mais ágil, é um carro com uma posição de dirigir mais alta, dá a sensação realmente de carro mais altinho, só que no interior o Pulse ele é menor do que o City. Sim, ele é um SUV menor do que o City por dentro, só que também, além disso, ele tem menos itens de segurança e também, claro, a questão do acabamento do Pulse é um pouco inferior. Como você viu, ele foi modernizado, ele ganhou itens de segurança, ganhou acessórios, ficou mais bonito, está mais espaçoso. E se você era um antigo usuário do Fit, quando você andar nessa nova geração do City, com certeza você vai reparar que o carro evoluiu. Agora, se você era um cliente do City antigo, com certeza esse carro é bem melhor. Já para os casos de você ser um cliente do Civic, aí a gente vai ter que fazer uma avaliação com a versão sedã para te contar detalhes. E aí, o que achou? Será que ele cabe na sua garagem? Então, que tal vender o seu seminovo ou usado na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu carro com segurança e com garantia de dinheiro no bolso. Vem para a Instacarro, a gente te liberta para você seguir em frente.